Oh, tentei ser o mais rápido possível, né? É isso aí, hein? Eu faço parte da última colheita. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim dos tempos. Nós estamos aí, vocês estão, quem está estudando com o Alexandre? Quem está estudando com o Alexandre, daí fica, o coração tem que ficar desesperado, né? Porque você começa a estudar o final dos tempos, começa a estudar, você tem que ficar antenado. É só você olhar ao redor. Guerras, terremotos, pestes, a tecnologia avançando. É só você perceber, daqui a um pouco Jesus está aí. E daí? E se você bater com as 10 hoje, talvez Jesus venha para você. Então como que vai acontecer? Então temos que estar atentos. E agora é a época de uma grande colheita mesmo, pode prestar atenção. Não é nós que estamos falando só. É o mundo está falando, o mundo cristão está falando. Tá ou não está, Alexandre? O mundo cristão está falando sobre os últimos tempos. A Bíblia está contando e os detalhes estão acontecendo diariamente. Não fique desapercebido. Se você fica assistindo só novelinha, você não vai entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E as coisas estão acontecendo mesmo. Estão acontecendo e não é pouco. Amém? Então vamos lá. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento tão importante como igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui, Senhor, encargo, empenho e disposição, ó Deus, para pregar o Seu Evangelho, para levar a Sua palavra. O Senhor poderia ter falado isso para tantos anjos, Senhor. O Senhor tem milhares e milhares de anjos lá, Pai. Mas o Senhor incumbiu isso a nós, Pai. Então nós nos esforçamos, nós levantamos e vamos, Pai, cumprindo o ID todos os dias, Pai. Pregando, libertando, curando em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então abra lá a sua Bíblia em Lucas. Se você puder projetar para mim, você ajuda. Lucas 18, 19. Aí, ó, show de bola. Até o 25, tá lindo. Então vamos lá. NVI, show. Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse ele. Então, o que o jovem, pode deixar aí, o que o jovem rico disse para Jesus? Ele falou que obedecia, né, todos os mandamentos. Ele chegou de forma pomposa no Senhor, né, querendo se achando bom, né? Então Jesus vai e indaga ele: você conhece os mandamentos mesmo? Você sabe das palavras? E ele falou: não, eu conheço tudo isso aí. Vamos seguir. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram então: quem pode ser salvo? Depois, se você quiser aprender um pouquinho sobre o buraco da agulha ali, você chama o Alexandre, que vai explicar bem certinho para você sobre a fenda lá, que não tem nada a ver com agulha, não tem nada a ver no negócio de costura, é onde passavam os camelos, tal, vai ser show, tá bom? Ele vai dar essa explicação bem top para você, que o irmão ali é fera. Então, qual que é a ideia aqui, né? Como que esse jovem rico chega e se apresenta para Cristo, né? Ele está vendo ali Cristo acontecendo as coisas, está vendo os milagres acontecendo, e como que ele chega aqui? Nós vamos falar aqui basicamente de 3 ou 4 histórias, de como as pessoas se achegam a Jesus. E eu sei, né, você também deve saber que a Bíblia não é escrita cronologicamente, mas tem alguns textos que parece que foi o próprio Espírito Santo que organizou e colocou perto um do outro para que nós entendamos algumas coisas. Então você vai ver hoje, dentro disso, que depende da forma que a pessoa chega para Jesus, ele é tratado com a lei e Jesus põe a lei para ele responder. E depende da forma que a pessoa chega, Jesus põe a graça para ela, imediatamente. Então depende da forma que o seu coração age com o Senhor, é a forma que você vai ter a resposta.
Amém? Eu quero chegar até o final e ver se nós conseguimos entender algo sobre isso. Então, como que o jovem rico chegou diante do Senhor? Ele chegou, já eu estudo, né? Vamos, se nós trocássemos em miúdos aqui, eu estudo a Torá, né? Eu estudo os mandamentos, eu sei das leis, eu sei daquilo outro, eu sei o que tem que fazer. Mas o que acontece? Quando Jesus olha o coração dele, Jesus percebe o quê? Que o coração dele estava preocupado só com o quê? Com a grana. Jesus olha para ele e fala, puxa, mas para você falta uma coisa ainda, queridão. Você precisa vender tudo que você tem para poder me seguir. Então, aquilo, a Bíblia fala que ele ficou triste nessa hora. Porque o coração dele era voltado todo para... Ter dinheiro é bom, meus irmãos? Puxa, dinheiro é gostoso, né? Não é que é gostoso ter dinheiro? Eu gosto desse negócio aí. Puxa, esse negócio paga picanha, dinheiro paga coisa gostosa, paga viagem, dinheiro é bom. Mas dinheiro não pode ter meu coração. Amém? Eu gosto sempre de falar, eu sempre falo nas nossas reuniões lá. Tá os irmãos aí para provar. Assim, eu acredito que eu não vim nessa terra aqui para passar necessidade. Cada um crê, recebe conforme crê. Mas nada me tem. Se eu precisar vender aquele carro ali, dar aquele carro para alguém, pagar uma cirurgia para a vida, não é meu, o carro é de Deus, o carro é do reino, entende? Então, assim, é interessante a gente ter as coisas, mas nada ter nós. Então, qual que é a ideia agora? A partir disso eu consigo fazer as coisas porque eu sei quem eu sou. Quem que você é? Talvez você fique a vida inteira tentando ser alguém, mas de fato você já é essa pessoa. E nós ficamos naquela luta, briga existencial, tentando, puxa vida, olha, se eu fizesse isso aqui ia dar certo. Então eu faço sempre porque eu sei quem eu sou. E esse rico, no caso aqui, não sabia quem ele era ainda. Jesus que teve que mostrar para ele, teu coração está aqui, filhão, na grana, teu coração está na bufunfa. Então, ao passar disso, ele acabou ficando triste. Abra lá para nós, queridão. Vamos ler aqui uma outra história bem bacana. Lucas 19, 1. Vamos ler essa história para nós entendermos aonde que eu quero chegar. Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem rico. Ele era o quê? E da outra história era o quê? Amém? Rico e rico, tá? Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu em uma figueira brava para vê-lo. Eu não entendo por que uma figueira brava ainda, tá? Depois alguém me explica aí essa indagação de figueira brava. Pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou aqui, dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Então vamos lá, nós temos 2 pessoas nas 2 histórias. Nós temos 2 ricos que chegaram diante de Jesus de forma diferente. Nós temos o jovem rico que chegou cheio de pompa. Ele chegou sabendo da história. Ele chegou tipo fariseu, né? Sim, eu sei, Senhor. O senhor sabe que está escrito em tal coisa? Sim, eu sei, Senhor. E nós temos aqui, um cobrador de impostos que quando viu Jesus, ele ficou desesperado para conhecer o Senhor. Ele ficou, no entanto, que ele subiu na tal da figueira brava. Não tive tempo de estudar sobre a figueira, porque alguma coisa tem que ter para falar que a figueira era brava, né? Era espinhenta lá, ó. Não é aquela limpinha, é uma ruim de subir. Show, entendi, viu, pessoal? Alexandre e Vieira são cultura.
Aleluia. Então vamos lá. Então ele se esforçou para ver o Senhor. Por quê? Porque ele já estava com o coração entendendo o que o Senhor estava fazendo lá. Quando ele chega, que ele dá de frente, quando ele dá de frente com Jesus, o que acontece? Ele fala: Senhor, eu vou dar meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você quer entender uma coisa? A graça não deixa ninguém avarento. Pega essa. A graça não deixa ninguém avarento. Se você mesmo conhece a graça, jamais o seu coração vai ser avarento. Porque uma pessoa que conhece Jesus, ela não consegue ser avarenta. Nós temos aqui um exemplo muito importante, que é o exemplo de Zaqueu. Amém? Então aqui essa pessoa, né, é desesperada para conhecer Jesus. E ele está de uma forma assim que ele precisava ver Jesus de todo quanto é jeito. Então nós vemos uma pessoa que chega com arrogância diante de Jesus e uma pessoa que chega com humildade. 2 textos, um do lado do outro, um capítulo e outro capítulo. Amém? Vamos pegar mais um exemplo? Tem o tal de, em João 3, tem um tal de Nicodemos. Quem que era Nicodemos? Nicodemos era fariseu, né? Mestre da lei. Você consegue imaginar a história de Nicodemos? Você consegue imaginar como que é? Quer ver? Ó, fecha seus olhos aí. Ó, Nicodemos estava lá, bem pomposo. Ele começou a ver os milagres de Jesus. Vai acompanhando a história. Ele começou a ver os milagres de Jesus. Ele sabe o que ele viu? Ele viu aquela mulher sendo curada, aqueles montes de demônios sendo expulsos. E ele, naturalmente falando, ele não conseguia entender como aquilo aconteceu. Ele só teve um discernimento que um homem sozinho não poderia fazer aquilo. Então o que Nicodemos fez? Para ele não passar vergonha diante dos irmãos lá do Sinédrio, para ele não passar, ele não poderia estar com Jesus, ele faz o quê? Ele vai encontrar Jesus à noite. Ele vai à noite para tentar entender um pouco sobre a história de Jesus e o que estava acontecendo. Ele chega à noite e vai falar com Jesus escondido. Quer dizer, melhor, ô Andrew, tem um vídeo aí, solta aquele vídeo para nós aqui. Vamos entrar na história. Hoje vai virar um cinema aqui nesse negócio. Vamos soltar mais 2 vídeos aí. Tá com tempo ou não? Sessão Cinema Mai. Vamos fazer um culto diferente hoje. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida.
Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois? Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor. Mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Som. Você consegue entender a forma que esse senhor chegou diante de Jesus? Primeiro ele chegou querendo saber, né? Mas daqui um pouco ele não estava indo lá à toa. Ele tinha entendido o que o Senhor estava fazendo. Ele tinha entendido o que Jesus estava fazendo. Só que a mente dele não conseguia entender, o racional dele não conseguia entender aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus estava mostrando para ele um outro entendimento, que é o entendimento do coração. Então, assim, ele deu um exemplo sensacional nessa série, né? A questão do vento, né? Você não sabe para onde vai para cá, para lá, para lá. Daí você vê o pastor Vieira do Rio de Janeiro, daqui um pouco ele estava lá no final do Brasil, lá em cima, agora já está aqui embaixo, daqui um pouco ele não sabe, né? Então, assim, esse é o mover do Espírito, você não sabe para onde você vai. E outra coisa, quando você tem o Espírito, você não fica teimando, as coisas acontecem, você não tem preguiça, você não tem aquelas coisas assim, porque você é impulsionado, aquilo te incomoda. Então, assim, Jesus estava tentando ensinar para ele algo sobre isso, sobre ele entender o que era o Espírito Santo, e ele viajando nas coisas naturais. Será que eu vou ter que nascer de novo? Se eu precisar da minha mãe, eu estou ferrado, ela morreu já. Deus a tenha, diz ele ainda. Então, assim, eu coloquei esse vídeo para que nós possamos entender melhor. Talvez algumas coisas pregado, eu poderia ter lido todo o texto aqui, e ele não entraria tão forte na sua mente quanto você viu a cena. E ainda que a cena aqui é ruim, vou mandar no grupo de novo lá depois. Então, assim, é muito importante isso. E João 4, nós temos outra referência que é importantíssimo, que é a mulher samaritana. Que chega de outra forma, que na verdade Jesus vai até ela. Jesus vai até ela e faz uma revolução. Então, assim, por que Jesus não falou para Nicodemos igual ele falou para a samaritana? Que automaticamente ela ficou doidona por Jesus, porque a racionalidade de Nicodemos, através da lei, o impedia dele desfrutar de Jesus.
Sabe que eu estava estudando e eu percebi que só tem 2 pessoas na Bíblia que Jesus falou assim, tamanha fé. Ele falou para a mulher hemorrágica e falou para o guarda. Sabe por quê? Eu estava estudando porque eu entendi e comecei a ver outras pessoas falando, é que eles não conheciam a lei. Então foi mais fácil para eles desfrutar da graça. Agora nós temos aqui Nicodemos cheio de lei no coração. Cheio de não faça, cheio de não pode, cheio disso, cheio daquilo. E ele não consegue entender a amplitude do que Jesus está falando. Então agora eu vou colocar mais um, que é da mulher samaritana, para a gente poder chegar no foco e entender qual que é a ideia de tudo. Solta lá, Andrew. Solta lá a mulher samaritana aí. Deve ter uma cidade em 1,5 km. Siquém. Vão vocês. Eu espero aqui. Alguém deve ficar com o senhor. Por segurança. Vou ficar bem. Me encontre naquele poço E o quando dia voltar. ficou mais fácil de enxergar, né? Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura pra você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta.
Você veio pregar pra mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Que? Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sente indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito! Aleluia. Eu gostaria de deixar continuar, que vocês estão gostando, né, da série. Você vê a forma que a pessoa chega diante de Jesus? Jesus chega para ela e ela não tem aquela lei no coração. Então ela acaba que quando ela tem um encontro com Jesus, o coração dela quebranta de uma forma ao ponto dela sair doidona. Ela é a primeira evangelista de Jesus, Veio, virou aquela gritaria. Nossa, tem que estudar essa mulher, né?
para ver o que tanto ela aprendeu, né? Porque é uma doideira. Então, vamos entender um pouquinho dela. Vamos lá, quem que era ela? Era uma mulher rejeitada por todos. Ela era uma mulher que estava errada na vida, estava em fornicação. Outros maridos ela teve. E quando Jesus chega para ela, qual que é o entendimento? Puxa, você está na pessoa errada. Diga para a pessoa do seu lado, você não é a pessoa errada. Pode falar para ela aí. Amém? É você mesmo que ele escolheu, é você está aqui. Sabe por que você está aqui hoje ouvindo essa palavra? É o Espírito Santo que te trouxe. Amém? Às vezes nós ficamos pensando, mas quem que sou eu na fila do pão? Meu Deus do céu, não sei falar, não sei nada. Pessoal, eu era um cara muito vergonhoso. Pode parecer que não, mas eu era. Mas assim, quem que é nós? Talvez você olha quando você olha para você mesmo, meu amigo, jamais, meu amigo e minha amiga, né? Jamais você vai querer fazer qualquer coisa. Mas quando você entende que Jesus te escolheu dentro dessa multidão e você conseguiu ouvir a voz dele e entender o chamado dele, você vai ser o evangelista de primeira. Eu acho que o primeiro dom tinha que ser o evangelista, pastor. O evangelismo, porque quando você conhece Jesus, isso que chega a dar um nó na minha garganta, automaticamente você tem que sair falando dele. Venham ver essa pessoa que sabe da minha vida e transformou. Aquele cara que era um bêbado, aquele cara que era um alcoólatra, um drogado, era doidão no mundo, agora ele fala do Senhor. O que Jesus transformou na sua vida? Então presta atenção, se você chegar diante de Deus, se achando o melhor, se achando o bom, dificilmente você vai desfrutar da graça. Mas Jesus quer quem? Quer os humildes, quer os iletrados, ele quer aquela pessoa que não entende nada. É os pangaré mesmo. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é para os mancos, é para os aleijados. É para esses que é o reino dos céus, é para esses que é o banquete. Você quer ver? Abra lá. Abra lá, vamos ver para quem que é o reino dos céus. Lucas 14, vai lá, André, põe lá para nós. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa à mesa com Jesus disse: Feliz é aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete. Convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Diga, desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. O segundo falou do carro. Não falou. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou ao senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Então vamos lá, presta atenção. Quem são esse pessoal aí? Aleluia, diga eu. Oh, esse pessoal não aceitou, meu Deus do céu. Esse pessoal não aceitou. Presta atenção. Talvez você se acha indigno ou incapaz de fazer qualquer coisa para o Senhor. Mas o banquete está preparado, diz lá em Apocalipse. Quando chegarmos, a mesa vai ser farta, não vai, Alexandre? A mesa está preparada, fartura. Então, quando ele fala do banquete, ele fala que ele veio para aqueles que aqueles não aceitaram. Então as portas foram escancaradas para nós. E hoje nós estamos aí, quando você olha para você, você fala assim: puxa, eu não consigo, Anderson. Para mim é difícil. Mas com ele tudo fica mais fácil. Em espírito em verdade. É em todo local. É lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá com seus vizinhos, é lá na escola, é em todo lugar onde você ande, em espírito em verdade. E você precisa ficar louco por isso.
Você precisa levar essa palavra a todo mundo. Qual que é a ideia aqui? Eu faço parte da última colheita. Se você não desejar isso, muito possivelmente você não entendeu nada. Nós precisamos entender. Vamos continuar lá. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Outra, diga glória a Deus. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Você quer pregar a palavra para obrigar essas pessoas a entrar? Como que vai ser? Você vai ficar quieto? Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Presta atenção, tem uma porta escancarada para nós desfrutarmos do amor do Senhor. Vamos chegar, Murilo? Tem uma porta escancarada para nós desfrutarmos daquilo. E quando você entender como que foi a vida daquela pessoa ali que virou evangelista de uma hora para outra, uma mulher odiada, uma mulher que não queria ficar com ninguém, ela estava num sol escaldante de meio-dia, e quando ela teve um encontro com o Senhor, não teve mais horário, não teve mais porquê, não teve mais nada, simplesmente ela quis ir, ela quis falar do Senhor. Venham ver aquilo que diz aquele que sabe de tudo. E talvez nós temos um encontro com o Senhor e queremos ficar na cama, queremos ficar no sofá. Mas como que você vai fazer parte da última colheita se o sofá não te deixa? Se a preguiça, ao olhar para si mesmo, quando você olha para si mesmo, você não quer fazer nada. Mas quando você está com o Senhor, você fica doidão, não tem hora, o Espírito vai para cá e vai para lá e te leva. Como posso eu não fazer parte disso? Fala para mim. O banquete é para você. O banquete é para mim. O banquete é para todo aquele que aceitar o Senhor. O banquete é para todos nós. Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Se o Senhor te chamar nesse momento para ir para algum lugar, você vai? Responda para você mesmo de coração. Você está disposto a negar-se a si mesmo e ir aonde o Senhor quer que você vá? Será que estamos verdadeiramente dispostos a morrer para nós mesmos e acertar o Senhor de todo o nosso coração e sair gritando: venham, 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 a mesa está pronta! A mesa está pronta, meus irmãos. Será que de verdade nós amamos o Senhor? Ou só amamos tipo da boca para fora? Será que você está disposto a sacrificar o seu eu para fazer a vontade do Senhor nesses dias? Tantas pessoas desesperadas, morrendo, tanto suicídio, talvez por falta de uma palavra de fé, uma palavra de conforto, talvez por falta de nós negarmos a si mesmo e levantarmos e irmos e pregarmos. Irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga. Serei, 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 serei,
Feche os seus olhos e declare isto. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres que eu diga com todo